A graça e a paz, meus amados, que Deus vos abençoe neste dia de hoje. E eu quero estar assim trazendo uma reflexão para o nosso dia, que se encontra no livro de Mateus 18, versículo 21, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E a Bíblia diz que Jesus, aí ele faz uma pergunta para Jesus: até 7? E Jesus lhe diz: não te digo até 7, mas até 77. E Jesus ali começa a contar uma parábola para Pedro, que fala sobre um rei. E esse rei tinha um servo, e esse servo estava devendo a ele. E a Bíblia diz que esse servo foi pedir compaixão ao rei para que ele lhe perdoasse a dívida. E a Bíblia diz que aquele rei foi e perdoou a dívida daquele servo. E a Bíblia vai dizer que aquele servo ali saiu contente e alegre porque o rei havia lhe perdoado, havia agido de compaixão para com a vida dele, havia agido com graça para com a vida dele, porque quando a gente perdoa as dívidas do irmão, quando a gente perdoa um pecado, uma ofensa, é mesmo que a gente agir com a graça de Deus, porque essa é a essência do Evangelho do Senhor. O Evangelho nos quer ensinar que a gente tem que agir com graça, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que amar o nosso próximo, e não só o próximo, os que nos amam, mas os que também nos caçoam, os que levantam calúnia contra a nossa vida, os que agem de má fé. E a Bíblia diz que aquele rei ali perdoou a dívida daquele servo. Mas aquele servo também tinha pessoas que estavam devendo a ele. Mas ali a Bíblia vai dizer que ele não agiu de compaixão. Ele saiu ali atrás daquelas pessoas que estavam devendo ele, cobrando. E a Bíblia diz que tinha testemunha. Pessoas viram e foram até o rei e falou com o rei, dizendo que ele estava cobrando pelo que estavam devendo a ele. O rei perguntou para ele: mas eu não te perdoei? Por que você está cobrando dos que estão te devendo? E Jesus ali quis ensinar Pedro assim, que muito a gente cobra dos outros, mas a gente não faz. E assim será o reino dos céus. Com a mesma medida que a gente perdoar, a gente será perdoado. É necessário que eu e você venhamos nos perdoar aqueles que nos ofendem. Não só querer que venham até a mim pedir perdão, mas é necessário eu e você estarmos indo pedir perdão àqueles que nos ofenderam, àqueles que nos magoaram, porque é muito fácil eu chegar e cobrar que todo mundo me perdoe. Me perdoa meu irmão, me perdoa minha irmã. Mas se eu não perdoo, como é que o meu irmão vai agir com graça de algo que eu não faço? E a Bíblia diz no livro de João, de 1 João, capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Então, Deus, ele é amor, ele é perdão. Se você está dizendo que conhece a Deus, mas você não consegue perdoar, peça ajuda a ele. Peça ajuda a Deus. Clame, busque. Pai, me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar os meus inimigos. Me ensina, pois eu preciso, porque assim Jesus quis ensinar a Pedro que assim é o reino dos céus, porque por parábolas Jesus falava, porque era para poucos entenderem. Então, entenda, você tem que perdoar para ser perdoado. Porque é muito fácil a gente ver os defeitos no irmão, mas a gente não enxerga os nossos defeitos, as nossas falhas. Porque aquele servo, ele pediu perdão, ele não pôde pagar a dívida dele e o rei entendeu, mas ele não entendeu que ele tinha que fazer o mesmo, perdoar. E assim é eu e você, muitas das vezes. Eu quero ser perdoado, mas eu não perdoo. Eu vejo muitos defeitos nos meus irmãos. Meu irmão não consegue perdoar, ele não consegue fazer isso. Automaticamente, quando você pedir perdão, há uma briga no mundo espiritual. Automaticamente, algo vai acontecer e vai ser liberado o perdão entre ambos. Se o seu irmão não consegue, vai você. Dá o primeiro passo. Vai em busca da sua salvação.
Vá em busca da sua coroa, porque a sua coroa depende do seu perdão, depende muito do perdão que você precisa liberar, o perdão que você precisa pedir. Amém? Essa é a graça do Evangelho. Jesus nos amou pela graça. Nós estamos salvos pela graça, não é porque eu e você merecemos que nós vamos para o céu, mas é porque Jesus, ele nos amou e ele agiu com bondade e misericórdia, perdoando até os discípulos que não ficaram com ele até o fim, as pessoas que apedrejaram e Jesus ali perdoou, porque esse é o Evangelho, é perdão, é amor. Libera esse perdão nesse dia de hoje. Libera esse perdão. Vamos fazer uma oração nesse dia de hoje para que eu e você consiga perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos ferem. Faça essa oração comigo neste dia de hoje. Põe a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, neste momento, meu Senhor, nós pedimos perdão ao Pai pelos nossos pecados, as nossas falhas. Deus, eu apresento cada um ao Pai que está comigo nessa oração. Deus, visita, contempla, Pai, o coração. Deus vai trabalhando, vai libertando, vai ajudando. Deus, se não consegue perdoar, que a partir de hoje, ó Pai, venha conseguir perdoar. Deus nos ensina a amar o nosso próximo. Deus nos ensina a amar aqueles, ó Pai, que nos ofendem. Deus nos ensina, ó Pai, liberar perdão, perdoar. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina aquilo que a gente não consegue fazer. Nos ajuda, ó Pai, naquilo que a gente não consegue fazer, porque muitas das vezes é um perdão que está retido das nossas bênçãos. Deus, em nome de Jesus, dá força ao cansado. Deus, levanta o fraco, dá força ao oprimido neste dia de hoje, ó Pai. Deus vai visitando cada um que estiver fazendo essa oração comigo, meu Senhor. Deus nos ensina a amar, nos dá graça, meu Senhor, para que nós possamos passar mais graça, meu Pai, para cada um que precisa neste dia de hoje. Deus vai contemplando, Deus vai nos ensinando, ó Pai, que o perdão é amor, que o Senhor é amor, que o Senhor é bondade e misericórdia com o próximo. Nos ensina, meu Senhor. Deus, eu quero deixar cada um nas suas mãos. Deus vai fazendo a obra. Deus, que cada um venha examinar a si mesmo e ver que todos nós temos falhas, que todos nós temos defeito e por que nós não perdoamos a falha dos nossos irmãos. Nos ensina, ó Pai, cada vez mais. Deus, é assim que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fica com essa oração. Eu creio que Deus, com essa palavra e essa oração, Ele vai agir na sua vida. Vai agir aonde você acha que não tem mais jeito. Vai entrar com providência nas suas bênçãos que você mesmo está travando. Porque quando você não libera perdão, você trava suas bênçãos.